nas duas últimas noites, nos dois últimos encontros, sobre depressão, que é um conjunto de sintomas, né, que acumulamos diante de situações perturbadoras que criaram um grande impacto para nós, na nossa linha de interpretação, de como a gente vê a realidade, como ela tem um vínculo com a gente, seja de perda, seja de não só perda, mas de distanciamento de coisas que nos deixavam felizes. E, e nesse momento, nesse ponto, a gente entendeu que uma rotina pode fazer a gente feliz, mas ao mesmo tempo uma rotina pode nos deprimir, pode nos influenciar a termos sintomas da depressão. Então, as dicas que eu dei no primeiro e no segundo vídeo e o material que eu deixei também no grupo já trazem algumas formas de seis atitudes que a gente pode trabalhar para ter uma rotina mais forte, para a gente reduzir os impactos da depressão e também para a gente valorizar ainda mais nossas qualidades e aproximar até mais de pessoas que fazem parte do nosso eixo, das nossas relações. Talvez a gente tenha se distanciado por conta desses sintomas, né? O desânimo, a angústia, a tristeza, que faz com que a gente se separe das pessoas que fazem parte da nossa vida por conta da depressão. Agora, para a gente fechar o pensamento, eu queria integrar no dia de hoje, dessa noite, na verdade, o assunto do luto e como ele faz parte e continua a fazer da nossa vida e do nosso cotidiano. A gente percebe que estamos passando por um luto coletivo a partir do momento em que as nossas atividades não estão mais como antes. As nossas atividades agora são entre quatro paredes, são em nossos lares, são em nossos locais de descanso, repouso e abrigo. Porém, nesse ponto, a gente tem que lembrar sempre que, mesmo que a nossa rotina tenha sido arrancada de nós, o nosso trabalho, o nosso estudo, os nossos lazeres ao ar livre tenham sido raptados de nós, nós continuamos aqui. Mas ainda assim, é um luto que nós estamos passando. E a primeira coisa que vamos entender, eu vou até projetar aqui o slide, é que o luto ele é algo totalmente singular. Ou seja, eu posso falar da minha experiência de luto e pode ser que algumas coisas sejam parecidas com o que você tenha passado, vivenciado, mas não é a mesma coisa. Por isso, o tema de hoje é luto, de onde vem e como compreendê-lo em tempos de isolamento social. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Muito bem. O que é luto? Bom, como podemos ver, né, o luto é um processo necessário e fundamental para preencher o vazio deixado por qualquer perda significativa. A perda significativa, o que é essa perda significativa? Ela vai de encontro não só a uma pessoa, como a gente pode ver aqui nos exemplos, né, perda de amigos, do esposo ou da esposa, perda de emprego, fim do relacionamento, animais de estimação, projetos, mas pode ser tanto seres vivos quanto seres inanimados, porque a gente coloca sentimentos em objetos também. Se você lembrar, por exemplo, em algum brinquedo que você tinha na sua infância e você perdeu, você sentiu alguma coisa, você sentiu tristeza. Você teve que, quando criança, você teve que elaborar bem essa perda, porque era o teu brinquedo favorito, ou era, quem sabe, uma companhia também no teu meio tempo, quando teu pai ou tua mãe não tinham tempo para dar atenção para você, era o que você tinha na época, era o que você tinha no momento. Mas quando você perdeu isso, te gerou uma tristeza, mas uma tristeza diferente do que um arranhão, do que um machucado que você recebeu em algum momento, porque o luto ele não é só um momento que acontece no funeral é, ou, no, ou na perda de um amigo, ele pode ser também na perda de um objeto, porque todo objeto, toda pessoa carrega dentro de si um laço afetivo que você constrói ao longo do tempo. Pode ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou 3 meses, ou 2. Ainda assim, você investiu emoções suas em alguém ou em alguma coisa.
E nesse momento, quando a gente lida quando a gente está nesse ponto de luto, estamos num estado de quê? De reelaboração, de recontato com um mundo que não é mais o mesmo. É como, e até porque depois da pandemia, da quarentena, o mundo não vai ser o mesmo. A gente perdeu o mundo que antes da pandemia era um mundo, agora é outro mundo. Depois da pandemia vai ser outro. Então a gente tem sempre que passar por esses estágios de ressignificação, ou seja, elaborar um significado, porque estamos no momento com o quarto está vazio. Aquele objeto ou a pessoa do que deveria estar ali na minha vida não está. E agora eu tenho que responder uma questão muito pesada, talvez para você, talvez seja uma pergunta também que você não queira mais, não queira nem enxergar, nem encarar. Mas a questão é: e agora? O que eu faço com as memórias que eu tive com essa pessoa, com esse objeto? O que eu faço com essas imagens, esses sons, o jeito que tinha, a forma com que se expressava? O que eu faço com tudo isso? Porque isso teve um peso considerável na minha vida, influenciou na pessoa que eu sou, na pessoa em como eu me comporto. Então isso acaba trazendo, querendo ou não, questões de cunho existencial. E quando toca na existência, muitas pessoas, a depender do seu amadurecimento emocional, da sua maturação emocional, pode lidar bem com isso ou pode lidar negativamente com isso. E o que acontece se eu lido negativamente? Existe uma depressão que é chamada de depressão situacional. O que ocorre? Ocorre que ela se origina de perdas ou luto que influencia na depressão maior. Ela é uma depressão que ocorre em perdas específicas. É uma depressão, como o próprio nome diz, né, situacional, específica. E essa depressão, ela é um nível muito agressivo em que você desenvolve, aqui como a gente pode ver no desenhozinho, né? É uma depressão que acaba trazendo graves sinais de ansiedade, que pode trazer ansiedade no nível crônico e acaba querendo fazer o quê? Faz com que você queira ter uma abordagem diferente para lidar com a ansiedade. Você não quer encarar o evento emocional, a crise emocional que você está passando, e a tendência para quem passa por isso é se utilizar de quê? De medicamentos. E medicamentos bem agressivos. Só que, é claro, o médico ele vai perceber a característica, a condição que você está, na verdade, você que está assistindo esse vídeo talvez não esteja. Mas uma pessoa que esteja passando nesse momento uma depressão situacional, ela vai querer uma abordagem mais de fuga para fármacos, para remédios, para que um evento químico possa barrar as sensações de dor, as sensações de angústia e lidar com o sofrimento da melhor forma possível. Na verdade, não é nem da melhor, é de uma forma velada. E quando a pessoa faz isso, ela acaba elaborando certos efeitos colaterais. Porque o médico ele provavelmente não vai prescrever porque é uma questão psíquica, é uma gravidade de saúde mental. Então, o médico vai querer provavelmente propor um acordo que o, o cliente ou paciente esteja envolvido não só em psicoterapia, mas também em psicofarmacos, para que haja uma interação, um trabalho certo da mente ao mesmo tempo do remédio. Mas tem pessoas que usam de substâncias totalmente fora, não recomendadas, usando muitas vezes maconha, cocaína e por aí vai. Usam de meios clandestinos para lidar com a dor. Muitas pessoas fazem isso. Porém, aqui que eu. E muito para tratar o quê? A tristeza, a insônia, a fadiga, a falta de concentração e o pior de todos, o isolamento. Muitas pessoas, quando não têm, na verdade, não passam pela depressão situacional, podem passar por outras características do luto. Por exemplo, podem ter momentos de alucinação, podem ver a pessoa em algum momento, isso não é um transtorno mental, porque tem pessoas que passam por isso, porque era um relacionamento tão, tão forte, tão presente, que o fato de ver a pessoa em breves momentos foi real para ela, mas ao mesmo tempo gera uma questão, mas ela está morta. Processos de alucinação são
comuns, na verdade, acontece, não que sejam comuns, mas podem acontecer. Isso vai variar de pessoa a pessoa, porque como a gente aprendeu, a, o luto ele é singular, ele é único em cada um. É uma experiência que cada um passa. E pode ser também que essa pessoa não só alucine, mas também escute, como a gente pode ver aqui no cantinho inferior da imagem, houve um wave, tu viu a reação do bonequinho, né? Gera um susto, porque você acaba se perguntando, será que eu tô louco? Será que eu tô ouvindo coisa? Tem muitas pessoas que passam por esse evento, é um evento traumático, ele abala o teu sistema sensorial ao ponto de você se perguntar e se questionar se você está são daquele momento. Se você está ouvindo bem mesmo, será que está ouvindo coisa? Então, o luto, ele traz esse tipo de repercussão neuroquímico que abala a tua estrutura de fato, ao ponto de você se questionar se você realmente está bem mentalmente. A gente tem que entender também que o luto ele também é diferente em diversas culturas. Por exemplo, no sul da Colômbia, como a gente pode ver aqui, acreditam que o morto vai virar um anjo. Geralmente, muitos pais acreditam quando perdem um filho, dizendo que a criança ela vai se tornar um anjo e vai para o paraíso. Isso é uma forma de conforto para eles. Então eles acabam o quê? Festejando, fazem esse ritual, como vocês podem ver na imagem, e que eles se agrupam entre si com uma forma de fantasiosa de elaborar o que? O luto. Uma forma de lidar com o luto. Ou seja, tem certas culturas que têm estratégias, não, é claro, não vêm como estratégia, mas é uma parte da cultura. Criaram isso ao longo, é claro, da história, no sul da Colômbia. Agora, no Caribe, próximo e na Jamaica, as pessoas elas fazem festa com o falecido por 9 noites. Ou seja, o falecido fica em casa, na casa dele, e os seus amigos e a família comem, bebem, dançam e escutam música com o falecido. Ou seja, se você tivesse nessa cultura, eu não sei como seria a tua reação nela. Provavelmente seria de estranheza e de preocupação, porque essas pessoas não, aparentemente parecem que não estão batendo muito bem na cabeça. Mas é cultura. A cultura ela fala muito alto. Eu ia dar mais um exemplo, mas eu vou fazer ela por meio de fala, em que na Mongólia teve um certo pastor que estava fazendo intercâmbio lá, e a primeira coisa que ele se impactou foi que quando uma pessoa falece, o corpo fica estirado no chão, as pessoas ficam ao redor do corpo, enquanto o corpo ele é atacado por pássaros. Os pássaros ficam comendo o morto. E as pessoas não têm nenhuma emoção de tristeza, não demonstram no rosto algo que para você provavelmente seria a última coisa que você desejaria ver, certo? Então imagine, cada cultura tem uma linguagem de entender o luto, passar pela perda de uma pessoa íntima da sua relação. Agora, como é que é no Brasil? O funeral no Brasil ela é mais formal e ela é mais melancólica. Se a gente for comparar a nossa cultura das outras culturas, a gente pode perceber uma coisa. A gente fica maquiando a morte. É como se a gente não quisesse encarar de fato quem é que quer encarar a morte. A gente não quer chegar ao final da linha, a gente não quer atravessar esse trajeto da vida para dar de cara com o fim dele. Não, a gente quer continuar no meio. Não dá para voltar no início, mas pelo menos dá para se manter no meio. Então, a nossa cultura, ela tem uma reação uh, muito formal, mas ao mesmo tempo tenta esconder o que é a morte. Então, imagina, durante muitos anos, muitas décadas, uma cultura que maqueia a morte, impedindo das pessoas criarem uma espécie de significado diferente do que a própria morte traz, que é de perda. Acabou atrapalhando, por assim dizer, a nossa forma de entender o que é isso, o que é essa coisa, o que é a perda. Porque se eu maqueio muito uma coisa, se eu trato ela como algo que não deve ser visto, mas deve ser mantido debaixo do travesseiro, porque é o terror, é um pesadelo.
se eu não encaro isso, eu acabo acumulando série de fatores que podem criar sintomas depressivos, o conjunto deles. Então, a todo momento que eu não elaboro bem a perda de alguém, isso acaba atrapalhando a minha condução na vida. Como eu disse, o luto ele tem um objetivo. Ele tem não só um objetivo, mas ele é único para cada pessoa. Então, quando a gente entende que a perda de alguém tem um valor afetivo, a gente tenta voltar um pouquinho, fazer uma retrospectiva das nossas relações. A gente faz isso involuntariamente, porque querendo ou não, aquela pessoa faz falta, é recente. E tem pessoas que passam 2 anos de luto, 6 meses, mas porque é um processo para ser elaborado. Cada um tem uma fase. É uma fase. O luto é uma fase da vida, que é o que muitas pessoas passam primeira vez em 8 aninhos de idade, 15 anos e por aí vai. Tem muita gente que viveu o luto e não percebeu que passou por ele. Então, é algo bem interessante para ser estudado e trabalhado. Então, deixo até uma tarefinha para vocês estudarem mais sobre o luto, pesquisarem a fundo, pesquisem sempre a referência, tá bom? Artigos científicos são o melhor meio de você ter certeza de que aquilo que está sendo dito e está sendo falado realmente é verdade, tá bom? Tanto é que, para quebrar um tabu, tem gente que fala que o luto passa por 5 fases. Não tem nenhuma comprovação científica abordando isso. Se tiver, não me foi apresentado. Se alguém tiver algum artigo científico para falar que o luto tem 5 estágios, por favor, me apresenta. Porque eu, no momento, não tenho nenhuma comprovação. Nenhum artigo que justifique e comprove que existe evidência que comprova que o luto ocorre em um padrão de 5 fases. Não tem. Então, continuando, seguindo em frente, qual é o objetivo do luto? Primeiro, é lidar com o sentimento de perda. E por quê? Porque ao lidar com o sentimento de perda, eu lembro da minha existência. Eu lembro que a vida ela é preciosa. Eu lembro que a vida ela tem um início, um meio e um fim. E isso me faz lembrar do quê? De coisas presentes. Porque por mais que uma pessoa ou um objeto íntimo meu se foi, existem outros relacionamentos, outros caminhos que eu percorri durante a minha jornada em que pessoas também continuam fazendo parte da minha vida. Eu não estou falando para você falar o seguinte, então você está dizendo que eu tenho que substituir de uma forma forçada, é isso? Não. Porque o processo do luto, ele é gradual. Eu vou entendendo que aquela pessoa ou objeto da minha afeição se foi, que ele trouxe um peso positivo na minha vida, e eu acabo fazendo daquelas lembranças, daquelas memórias, como um reforçamento do quê? De que eu tenho que continuar. Aquela pessoa, se ela estivesse viva, ela não gostaria que eu estivesse triste. Ela, na verdade, queria que ela estaria comigo nesse momento, chorando comigo. Mas, ao mesmo tempo, provavelmente, se eu estivesse passando por uma situação triste e ela também estivesse comigo passando por uma situação triste, a nossa tendência seria o quê? Continuar caminhando, seguindo em frente. Há memórias que você tem registrado dessa pessoa que você perdeu ao longo da sua fase de vida, que com certeza criou um amadurecimento para lidar com a perda. Só que por uma série de fatores, e um desses é o luto, está frágil, tem um toque sutil, na verdade, uma concentração do que você aprendeu com essa pessoa. Se você tiver uma aprendizagem positiva com ela, você trouxer para o seu processo de luto, isso vai com certeza enriquecer a tua saída do luto para você seguir em frente. Qual é o segundo ponto? O sofrimento pela perda é evidência que havia amor e o laço íntimo. Quando você perde alguém, quando você se sente longe de alguém, você esboça alguma reação, com certeza. Até porque o laço afetivo ele não é afetivo à toa. Todo momento que você se conecta com alguém, existe um investimento emocional que você entrega para aquela pessoa. E em reciprocidade, aquela pessoa também entrega para você. São endereços que correspondem cartas e cartas. Então existe um grande impacto nisso. Porque o sentimento de perda me lembra que, poxa, o fato de eu estar chorando, o fato de eu estar triste, porque aquela pessoa, ela teve uma importância e continua tendo uma importância mesmo não estando aqui.
E agora? Nos ajuda o luto, o objetivo do luto, nos ajuda a reelaborar, a conviver com a perda. O momento de perda é o momento em que eu tenho que juntar forças por meio desse momento em que eu não sei descrever em palavras, mas eu só estou sentindo. E muitas vezes as pessoas não sabendo como se colocar do luto, falam muita bobagem. Não só falam muita bobagem, mas tentam preencher a lacuna do luto com, com alguns aconselhamentos verbais. Só que o que a pessoa está precisando nesse momento é de acolhimento. O acolhimento, ele não necessariamente precisa ser verbal, ele precisa ser em ato. Ele precisa adquirir forma, ele precisa se expressar. Não estou desvalorizando a aproximação verbal, não é isso. Mas é que antes de uma aproximação verbal, é importante que haja o acolhimento, o toque, certo? Porque se você juntar o toque com as palavras, isso vai potencializar a reelaboração de perda, a conviver melhor com essa perda. Um exemplo disso é que eu tive uma perda, foi em 2010. Eu perdi a minha mãe em 2010, estava na faculdade, primeiro ano da faculdade, e a notícia que eu recebi foi por telefone. Então, isso teve um grande impacto no momento. Primeiro a receber a notícia foi meu irmão, então eu já sabia, nem precisava ter ouvido, eu já recebia a notícia pela reação do meu irmão. Então, muitas pessoas nesse momento de pandemia podem ter recebido a notícia também dessa maneira, podem ter tido a mesma reação. E a distância pode ter ajudado a não cair a ficha. Porque eu, naquele momento, não tinha caído a ficha. Eu tinha chorado, sim. Houve uma leitura do que aconteceu, mas a ficha não tinha caído ainda. Mas foi no momento que eu vi que a ficha caiu. O meu processo de reelaboração foi um pouquinho mais, como pode dizer, ele foi mais construtivo, porque eu já estava estudando psicologia, mas mesmo tem pessoas que mesmo estudando não poderiam lidar com isso, não poderiam dar muita conta. Mas o que eu estou querendo colocar em xeque é que eu sou o irmão mais velho, então eu já tinha uma responsabilidade. Eu tinha que dar apoio para o meu irmão. E eu ainda tenho uma irmã mais nova, então duas. Meu pai também. Então a questão é dar o apoio emocional. Isso acabou construindo, levando para mim que eu sou útil, lembrando que eu sou útil, lembrando que o que eu aprendi junto dela reforçou capacidades que eu tinha e que eu poderia esquecer naquele momento diante do choro, do sofrimento e da distância. Mas isso me ajudou a recuperar a força. Mas é claro, isso não foi do nada. Isso foi por degrau em degrau. Somente assim. Então, baseado nisso, a gente vê que à medida que a perda se enfraquece, as energias elas vão sendo renovadas para a gente seguir o quê? Adiante, seguir em frente. Então, a tarefa de casa que eu quero deixar para você é: aceite seus sentimentos como parte do processo. Não negue, não se distancie do que você está sentindo. Se você está sentindo tristeza porque perdeu alguém, não negue isso. Isso não é não significa que você é fraco, não significa que você está sendo irresponsável consigo mesmo. Não. Você está chorando, você está sentindo tristeza, você está sentindo angústia e falta de alguém que é importante para você. Segundo ponto, converse com pessoas. É importante a gente fazer um retorno às nossas relações sociais. Por quê? Porque ninguém vive isolado, ninguém vive como uma ilha, perdido nos recantos obscuros do mundo. Não. A gente foi feito para ser. Somos seres sociais, somos feitos para conversar, para elaborar, criar ideias, desenvolver essas ideias e tornar elas em ação. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba reeducando. Em nosso período de luta, a gente acaba reeducando o nosso comportamento, que acaba influenciando não só nossos pensamentos, mas alterando também o nosso estado de humor. E isso faz com que a gente acabe interagindo mais com nossos amigos, interagindo com nossos familiares, faz com que também a gente lembre que temos um corpo que está machucado e precisa ser curado. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? A gente tem que se exercitar, a gente tem que valorizar o que a gente tem em nós, não só no lado interno, mas no lado externo também. A gente tem que comer bem, a gente tem que dormir no horário
saudável, regular. Por favor, sempre siga aquelas recomendações que a Carol tocou. Eu também trouxe depois dela. Sempre volte, sempre faça esse check-up. Será que eu estou dormindo no horário certo? Será que eu estou dormindo antes? No horário bem, assim, bem regular mesmo, 10 horas, 9, 10 horas, 10 e meia. Tem que ser um horário que eu realmente tenha um sono com um bom rendimento. E, por fim, acredite na recuperação do seu bem-estar emocional. Você andou todas essas noites com a gente, você elaborou ideias, você teve pensamentos, interpretações e opiniões formadas a respeito de cada assunto que a gente trouxe aqui. Eu não sei como você está hoje. Eu tenho recebido, e a Carol, a gente tem recebido, que muitas pessoas têm dado sinais positivos de um avanço, sinais positivos de uma melhora, e ao mesmo tempo isso tem trazido um incômodo para a gente. Que incômodo? A gente tem ficado muito emocionado. A gente tem ficado muito emocionado porque é uma resposta a cada exercício, cada texto que a gente tem colocado, todo momento que a gente tentou trazer para vocês, que a nossa rotina ela pode ser fortalecida através de dicas, pequenos passos, acabou se tornando real na sua vida. Alguns não conseguiram fazer isso por conta da internet, eu sei, é uma questão bem delicada, né, quando a gente fala de tecnologia, mas mesmo assim a gente tem que agradecer porque você confiou nesses momentos que a gente compartilhou. Então, por isso que eu fico muito feliz de saber que o momento que a gente está passando, pessoas que estão vivendo agora estão investindo na sua reação emocional, na sua saúde emocional e também se programando, ajudando a se programar a buscar uma estabilidade, uma forma de criar barreiras, uma armadura psicológica contra qualquer sintoma aversivo, a qualquer ameaça que possa estar acontecendo. Então, desde já eu quero agradecer a todos por isso, por por essa confiança que vocês nos deram e de permanecer até agora, né, nessas 18 noites que nós passamos juntos. Eu vou ver aqui as mensagens, quem tiver alguma pergunta, alguma reação, né, à apresentação de hoje, por favor, se manifeste. Fique à vontade. Certo. Muito bem. 6 horas de sono. Muito bom. Tá, pode falar. Vasco, boa noite. Oi, boa noite. Oi, tu sabe que em relação ao luto, eu acredito que seja diferente, né, cada um, Sim. porque cada morte é diferente. Uhum. E eu já passei por um luto quando criança, quando adulta e agora. Então, os três foram diferentes. Agora, eu tô sentindo mais nesse momento. Eu não sei se é e olha que eu tinha pensado assim, eu acho que eu amadureci e caso aconteça de alguém morrer, vou me sair bem. Não é bem assim, Uhum. porque é diferente uma pessoa morrer de uma doença e tu saber que ela vai morrer e uma tirar a própria vida. Então, não tem um mês, mas essas coisas que tu falou aí para seguir, para mim não tem como, sabe? Porque agora, hoje eu não quero conversar com ninguém. Eu não durmo. Eu sei que é saudável dormir, mas eu não durmo porque eu não consigo, né? Eu vivo assustada, eu vivo com medo, eu fico com vergonha, exatamente como tu falou aí. Eu fico com vergonha, né? Porque assim eu pensei, eu estou muito fraca. Será que eu estou ficando doida? Porque eu nunca tinha sentido isso. Eu nunca tinha vivido uma coisa parecida. Então, é uma coisa tão feia que aconteceu que não sai da minha cabeça. Não é que fique pensando, vem sem eu querer. Aí, então, por isso que eu penso que cada morte, cada luto é diferente. Porque Sim. esse, depois de tantos que eu já vivi, esse tá horrível. E isso abala também a minha vida espiritual, que é muito triste. Uhum. E além de recente, né? Além de ter
além de também ter um peso considerável nos outros pré-lutos, né, que você passou, a gente pode até perceber, né, que assim como cada um foi singular, cada um foi numa idade diferente, com a interpretação de mundo diferente. Então, a elaboração ela também vai ter um resultado diferente. E o processo também. Então, uma dica que eu sempre dou é não se cobrar tanto, mas ao mesmo tempo se respeitar, respeitar o que está sentindo e sempre colocar algumas metas, umas metas para trilhar esse momento de luto, porque nesse momento, né, que o objetivo do luto é reelaboração, reajustamento, a gente tem sempre que mudar o significado, porque eu tinha significado quando estava aqui, agora que não está, já gerou outro. Então, é um processo de ressignificação e de autoconhecimento também, porque você era uma pessoa diferente antes, agora você já é outra. Mudou tudo. Então você tem que se autoconhecer novamente. É claro, falando muito fácil, né? Mas é claro, é um degrau a cada dia, é um degrau a cada hora. Porque precisa ser repetido. É um processo repetitivo. Porque se a gente se permite que pensamentos negativos sempre permaneçam, nosso comportamento, nosso humor vai ser alterado. Agora, se você se utilizar desse espaço de tempo que você está mudando o significado, mudando essa esse luto, porque você tem vivências de outros lutos. Usando essas experiências passadas, mesmo que sendo diferentes, elas geraram um significado positivo de quê? De enfrentamento, certo? Então, essa seria, na verdade, o que eu posso estar trazendo para ti, né? E para quem estiver passando por uma situação semelhante, não igual, semelhante. Porque uma coisa é eu falar, eu posso dizer que eu compreendo o processo de luto. Agora, outra coisa é eu dizer que eu entendo o que você está passando, porque eu não entendo. Porque o que passou na tua pele, o que passou no ritmo cardíaco, nos teus pensamentos, nas tuas emoções, só você vai entender. Agora, eu posso dizer o que posso dizer o que eu compreendo passar por luto. Até porque nesse momento, quando a gente trabalhou essas noites, sempre trazendo o seguinte: vamos reformar a nossa rotina, porque reformando o todo, a gente vai construindo uma fronteira diferente do que de como a gente se machucou, de como a gente sofreu, não só ficando isolado, mas também perdendo pessoas também isoladamente. Então, o que eu posso estar passando para ti é isso, Sueli. Então, o momento que a gente está passando é de mudar o significado que a gente está vivendo, para a gente avançar, tá bom? Mais alguém postou? Ok. Perdi meu pai em tempo. Uhum. Estamos em São Paulo, não passei precioso. Olha, quando a gente perde alguém à distância, certo? Como eu disse, tem pessoas que não passam, que não se percebem que passaram pelo luto e na verdade podem não ter passado, mas chega um momento em que elas acabam passando, certo? Quando você tem dúvida sobre será que eu elaborei mal o luto, será que eu não estou me identificando? Às vezes, no momento, por exemplo, às vezes tem pessoas que perderam o pai quando não eram nem mães e nem pais. E aí chega um momento em que a perda do pai e da mãe faz um sentido enorme na forma como você está agindo, como você está sendo. Por quê? Houve uma identificação na sua maturidade. Existem certos fatores e eles são variados. Eu não tenho nem como dizer qual veio primeiro, mas o impacto ele às vezes é tardio, às vezes ele é cedo. Então não tem como, não é uma sequência, não é uma fórmula matemática de certeza, tá bom? Mais uma. Faz com que a gente se engaje ainda mais em não querer perder mais ninguém, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender é que a perda ela é um processo da nossa vida. Ela vai acontecer fora do nosso controle. A gente às vezes tem uma expectativa de que a gente tem controle das coisas.
essa expectativa de controle é que acaba perfurando a nossa blindagem de saúde mental. Por quê? Porque a gente não quer reconhecer as nossas limitações e que a gente vai ter que enfrentar isso mais cedo ou mais tarde. Mas é importante a gente lembrar que o momento que eu tenho, pessoas que estão ao meu redor, eu tenho agora e eu tenho que viver esse agora. Eu tenho que aproveitar esses momentos. Eu tive momentos atrás com minha mãe, agora eu não tenho mais, mas tem pessoas aqui que não estão substituindo, não substituem ela. Ok, mas elas fazem parte da minha vida. E elas acabam me puxando e me motivando a seguir adiante com elas. Isso não faz com que eu isso não faz com que eu coloque as memórias do passado não sepultem, na verdade, as minhas memórias passadas. Elas continuam vivas na minha memória. O que eu faço com elas? Eu uso elas, as boas lembranças, o aprendizado, ao meu favor, para eu seguir em frente. Porque lá na frente vão servir. Não só hoje, mas eu vou amadurecer com essas ideias. Carol, devemos lembrar que... Isso, é muito importante essa frase. Devemos lembrar, só fazer uma leitura, tá? Devemos lembrar que nos transformamos a cada dia, não somos a mesma pessoa de ontem e nem de amanhã, então não serei a mesma de hoje. Portanto, é impossível que tenhamos os mesmos sentimentos e vivências passadas. Pois é, como praticamente a fala da Carol acabou potencializando ainda, se casou bem, na verdade, com a fala da Sueli, né? A gente não é a mesma pessoa. Hoje a gente é uma coisa, amanhã a gente vai ser outra. Mas já que as nossas mudanças ocorrem diariamente, por que não a gente usar isso a nosso favor, fortalecendo, criando uma grade de estratégias para modificar isso? Porque se essa sensação não está saindo positiva para mim, mas eu estou passando, eu não estou negando que isso está acontecendo, o que eu posso fazer? Eu posso sugerir atitudes que se tornem, não só na verdade, pensamentos que se transformem em comportamento. Isso vai mudar o meu humor. Mas isso tem que ser diário. É um exercício, né? Carol disse numa palestra de que para você transformar, mudar, você quer mudar de verdade, não adianta só fazer esse passeio pelas semanas que você teve aqui nas palestras. Você tem que colocar em ação, você tem que alimentar essa atitude. Porque com o tempo, você vai perceber que os seus pensamentos vão passar de disfuncionais a pensamentos funcionais. Seu comportamento vai passar de disfuncional a funcional. Ou seja, você vai caminhar e vai subir os degraus de um amadurecimento emocional. Você vai conseguir chegar a uma inteligência emocional plena diante da circunstância que você está vivendo. Tá bom? Obrigado, Capistana. Bem, gente, foi isso, tá bom? Nós desejamos uma ótima noite, tá bom? Continuem na luta, porque ela nunca cessa, mas ao mesmo tempo nós colocamos no grupo diversas formas de a gente lutar junto nisso, tá? Tem diversos armamentos, usem à vontade. E, por favor, se vocês tiverem uma criatividade de como você ampliar esses armamentos, fiquem à vontade. Quanto mais, melhor. A qualidade ela vai continuar só ajudando vocês, tá? Então, desejamos uma boa noite. Teremos o Roupa Interativo logo em seguida, às 7h30. E que todos possam repetir esse processo de reajustamento, de amadurecimento emocional. Tá bom? Boa noite. E é isso.